Olá para você que está entrando na nossa live no canal do YouTube Rádio Muriaé e também para você que está nos ouvindo através da 99,5. Você já ouviu falar da harmonização facial? A harmonização facial é a junção de diversos tratamentos estéticos para buscar a simetria do rosto. Mas agora, e quando esses procedimentos passam do ponto, tem como reverter? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje com a dermatologista doutora Lívia Ariano, que nós estamos recebendo aqui, nos estúdios de audiovisual da Rádio Muriaé. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É um tema muito em alta, que é a harmonização e a desarmonização facial, né? Doutora, o que seria de fato a desarmonização facial? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a harmonização facial. A harmonização significa buscar um equilíbrio, buscar a beleza, a naturalidade, né? Como mesmo você falou, buscar a simetria. A gente tem algumas proporções que a gente chama de proporção áurea, que define é um código matemático que define a beleza. São proporções que a gente tem em relação ao lábio superior, lábio inferior, em relação ao terço, né, os terços superior, médio e inferior do rosto. Então a gente tem vários pontos para trabalhar para gerar um equilíbrio da face, né? Então a gente busca uma beleza natural. O que é essa desarmonização? É quando os procedimentos, ao invés de gerar um equilíbrio, uma beleza, geram uma artificialidade, né? Geram um resultado excessivo, um excesso. E isso normalmente fica visível. Normalmente, quando a gente consegue ver uma desarmonização, é quando qualquer pessoa observa, olha e chama atenção pelo excesso, pelo artificial. Não precisa nem ser um especialista. Você bateu o olho naquela pessoa, tá numa festa, ela chegou, você fala, não tá natural, certo? Isso, correto. Essa que é a desarmonização facial. Porque quando tem um outro ponto que um especialista consegue observar, às vezes são coisas sutis. Então, a desarmonização é quando o artificial está o excesso está tão grande, né? Corta isso. A desarmonização facial é quando chegou a um ponto de artificialidade tão grande que qualquer pessoa repara, observa, consegue notar. Agora, doutora, a senhora disse que fica visível. E quais são os sinais de que houve esse exagero? Quando a pessoa ela perde a naturalidade, quando perde a expressão, quando você consegue observar um exagero, lábios muito volumosos, as maçãs do rosto muito proeminentes, isso tudo indica que teve um exagero. É quando o procedimento que ela fez chama mais atenção do que a própria pessoa. Olha só. Quando a pessoa chega num lugar, você observa mais o que ela fez, o que ela mudou no rosto, do que o conjunto da pessoa, né? O conjunto dela. Agora, nesses casos, doutora, que houve exagero, o que mais assusta a senhora como dermatologista? De exagero, o que mais assusta, que eu estou vendo com mais frequência, são os lábios. O excesso de volume labial. Tenho visto com mais frequência. Mas tudo fica artificial, o excesso da região malar, o excesso de queixo, de mento, muito projetado, tudo fica artificial. Mas eu tenho visto com maior frequência, que tenho observado e que tem me chamado a atenção, é o excesso de volume dos lábios. Agora, nesses casos, como a senhora bem disse, já acaba ficando até um pouco comum. Esses exageros, eles ficam mais recorrentes entre as pessoas. E nesses casos, o que mais te assusta como dermatologista? É quando aquela pessoa perde a sua identidade. Então, a busca pela perfeição
faz com que ela fique parecida com todas as outras pessoas. Virou um padrão de harmonização, entendeu? De região malar, ela perde sua identidade e fica parecida com todos os outros, numa receita. Uhum. Doutora Lívia, é até interessante a senhora citar padrões. Por que a senhora acredita que tantas pessoas têm passado do ponto? Existe uma pressão social externa, né, de juventude eterna. Uhum. Né? As pessoas buscam uma juventude eterna, associado a uma banalização desses procedimentos e um fácil acesso, né? Então, muitas vezes, essa busca inconstante, as pessoas elas perdem esse ponto, elas passam do ponto sem nem notar. Sem perceber. Sem perceber. Quando vê, já foi. Já foi. E doutora, chegou nessa fase de ter passado do ponto. Dá para poder reverter uma desarmonização? Na maioria dos casos, sim. Uhum. Porque hoje o principal preenchedor que a gente utiliza é o ácido hialurônico, que é um preenchedor, é uma substância absorvível. Então, a gente tem uma enzima chamada hialuronidase que degrada aquele preenchedor. Uhum. Então, a gente consegue diminuir esse volume ou degradar aquela região que foi tratada totalmente. Então, na maioria dos casos, sim. E parte importante desses processos estéticos é contar com um bom profissional. Como que e parte importante desses procedimentos estéticos é você poder contar com um bom profissional. Como que faz, doutora, para poder escolher o profissional certo? Busque um profissional médico que tenha uma boa formação e com vasta experiência, como um dermatologista, um cirurgião plástico, e que saiba dizer não quando for necessário. Então, a naturalidade, a visão, a ética do profissional, elas são tão importantes quanto a técnica para gerar um resultado natural. Perfeito, doutora. Inclusive, para quem está nos acompanhando, nós temos aqui uma excelente profissional. Doutora, para quem quer marcar uma consulta, conhecer o seu trabalho, aonde que a gente pode estar te encontrando aqui em Muriaé? Meu consultório é na Rua Carolina Brum, número 35, atrás da concessionária Toyota, e o telefone de contato é 3728-3446. Perfeito, doutora. Anotaram aí? Agora nós já estamos chegando ao final e eu gostaria de deixar aqui um espaço para que a senhora deixe um conselho para quem tem medo de ficar artificial e por isso acaba às vezes deixando de lado procedimentos estéticos que podem ajudar a melhorar. Meu conselho é converse com um profissional sobre seus medos, suas expectativas, alinhe a expectativa que você tem, alinhe o seu objetivo com ele. Deixe claro o que você busca durante aquele procedimento. Eu acho que uma boa conversa clara e sincera é a base de uma relação médico-paciente em qualquer situação, inclusive nessa parte estética. Perfeito, doutora, exatamente. A conversa é a base de tudo e eu quero agradecer a senhora por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, a entrevista foi ótima e eu acho interessante que as pessoas desmistifiquem a estética, que ainda tem muita gente que ainda fica com medo de ficar com lábios volumosos, que ficar artificial. Isso não acontece. A quantidade de gente que faz procedimentos e não fica artificial é muito maior do que o que a gente vê. Então tá aí. Eu quero também agradecer a você também que nos acompanhou até aqui, pela rádio e também no nosso canal do YouTube. E fica aqui o recado para vocês continuarem nos acompanhando através das nossas redes sociais. Rádio Muriaé.